em cima de pessoas. E maioria das vezes, irmãos, em cima de pessoas erradas. Em cima de pessoas erradas. Por que eu estou falando isso, em cima de pessoas erradas? Porque a pessoa, quando ela edifica a sua fé de maneira correta, ela jamais vai edificar a sua fé em cima de pessoas erradas. A pessoa que não conhece a palavra de Deus, hoje foi dado um exemplo aqui, o pastor Enoque, ele deu um exemplo aqui a respeito, se aparecer um anjo diante de você, com todo brilho, e falar algo para você que vai contrário à sua palavra de Deus, como que você, se você não tem a sua fé edificada na palavra de Deus, como que você vai saber se é Deus ou se não é? Se você não conhece a palavra de Deus, como que você vai saber se esse anjo está falando para você algo que está na palavra de Deus ou não? As pessoas que edificam a sua fé em coisas erradas e não na palavra do Senhor Jesus, na palavra apostólica, na palavra da nova aliança, no fundamento dos apóstolos e profetas, e em Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, são enganados, são levados por todo tipo de vento, e infelizmente, ou acabam virando as costas e falando que a culpa é de Jesus, ou acabam virando as costas e falando que a culpa é do pastor, é da igreja, mas essas pessoas não permanecem. O primeiro vento que der, leva essa pessoa embora, leva, porque não está edificada sobre um fundamento sólido, sobre um fundamento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Infelizmente. Glória a Jesus. Aleluia. Quem não tem, irmãos, a fé edificada na rocha, tem a fé edificada em cima do vento. Porque se só tem uma maneira de você edificar a sua fé, e ela ser verdadeiramente uma fé fundamentada, se é na palavra, quem não edifica a sua fé na palavra, tem a sua fé edificada em cima do vento. Quando você vai construir uma casa, como que você faz o alicerce dessa casa? Você cava lá um buraco, amém? Daí ali vai cimento, vai pedra, vai areia, vai ferragem, vai sapata, vai coluna. Não é assim que faz uma casa? Vai vários ali, ingredientes ali, né? Vários materiais, para que se faça um fundamento de uma casa. E para você edificar verdadeiramente a sua casa, não basta simplesmente, irmãos, você vir para a igreja, levantar sua mão, aceitar Jesus, né? E falar assim, agora sim, pronto, acabou os problemas. Agora eu venho na igreja de vez em quando e pronto, eu estou edificado a minha fé, né, em Jesus. Agora não tem mais problema, pode vir o que for, que nada pode me derrubar. Não é assim, irmãos. Não é somente isso. A palavra de Deus ela nos diz assim: se permanecerdes em mim, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Tem que ter uma permanência, tem que ser discípulo, tem que aprender. Se você não conhece a Jesus, como que você vai reconhecer a voz dele? Como você vai poder saber se quem está falando com você realmente é Jesus? Mais uma vez o exemplo do anjo. Se chegar um anjo perto de você e falar assim, olha, Deus mandou te dizer isso. Se você não conhece, se você não é discípulo, se você não sabe o que está escrito na Bíblia, como que você vai reconhecer a voz do teu Jesus? Se você verdadeiramente não o conhecer. Nessa noite eu quero compartilhar com você 3 itens que nos faz edificar a nossa vida na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de João. Deus é Evangelho de João, no versículo 8. Versículo 43. Evangelho de João, versículo 8, capítulo 43, diz assim: Jesus ali, ele vinha ensinando ali com os judeus que haviam se convertido, né? E ali ele disse: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Lá no começo, conhecereis a verdade vos libertará. E ali eles falaram para Jesus: mas nós não precisamos ser libertos, nós somos filhos de Abraão, né? E ali Jesus vem ensinando ali esses homens. E lá no versículo 43 ele diz assim: olha, por que vós não podeis entender a minha linguagem? E ele mesmo responde: é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Primeira coisa, irmãos, incapazes de ouvir a
palavra. Como que você pode edificar a sua fé, a sua casa, a sua vida em algo que é a palavra de Deus, se você não ouvir esta palavra? Muitos vêm para a igreja dispostos a ouvir esta palavra. Chegam aqui, entram naquela porta para cá, dispostos a ouvir a palavra de Deus. Só que no decorrer do culto, vai se distraindo com um monte de coisas, vai passando desapercebido um monte de coisa, e quando chega a palavra de Deus, as pessoas não conseguem ouvir o que Jesus está falando, não conseguem prestar atenção naquilo que Jesus está falando. Prestam atenção em tudo. Chega em casa, lembra da cor da gravata do pastor, lembra de qual modelo estava o cabelo da dirigente, lembra de tudo, lembra que se o cantor desafinou, se o CD parou, guardam tudo na cabeça, mas não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Não conseguem ouvir aquilo que Jesus está falando. E como que nós vamos poder edificar nossas vidas se nós não conseguimos sequer ouvir quando Jesus está falando conosco? Jesus aqui falava para aqueles homens: olha, por que vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. As pessoas, irmãos, não conseguem sequer ouvir a palavra do Senhor. Se distraem com um monte de coisas, mas não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Mas alguns até conseguem, pastor Enoque, ouvir a palavra. Alguns falam: não, eu vou ouvir. A missionária está pregando, eu vou ouvir. O pastor está pregando, eu vou ouvir essa palavra. Eu vou ouvir. Ouvem a palavra do Senhor, só que não conseguem guardar, como diz lá em Hebreus, não conseguem guardar na mente e no coração, porque dentro delas já está cheio de tantas coisas, que a palavra de Deus não encontra lugar. No próprio Evangelho de João, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, já está aberto, né? (8:37). Jesus continua falando com aqueles homens e ele diz assim: eu sei que sois descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu conversava com o pastor Hermes esses dias, que a gente estava dando risada lá na igreja, porque tem pessoas que têm que nascer com um cartão de memória de 8 GB do lado, para poder guardar tudo que acumula. Tudo que acumula. Só que não vai ficando contente não, irmão, porque infelizmente não dá para nascer com um cartão de memória de 8 GB, que nem o seu celular deve ter, que nem a sua câmera deve ter. Se não dá para a gente ter um cartão de 8 GB, para a gente poder guardar a palavra de Deus, então nós temos que começar a tirar de dentro de nós tudo aquilo que tem ocupado o espaço que pertence à palavra de Deus. Não tem por onde. Não tem por. Se você não abrir o espaço dentro de você, a palavra de Deus vai entrar por aqui, vai sair por aqui, e você vai continuar com a sua fé edificada em cima. Oh, Jesus, tira. Não existe espaço dentro das pessoas, na maioria das pessoas, para a palavra de Deus. As pessoas até têm boa vontade, até escutam a palavra, até prestam atenção, mas dentro delas está acumulado tantas coisas. Meu Jesus. E se a gente for falar aqui, tem tanta coisa que crente acumula dentro dele, e que não deveria estar dentro dele. Eita Deus, aí. Vamos puxar, irmão. Oh, Rei da Glória! O assunto aqui, o negócio vai ficar estreito. O negócio vai ficar estreito. Então, para a gente não deixar o negócio estreito, irmãos, eu te aconselho: antes de vir para o culto, faça uma limpeza dentro de você. Todo mundo, antes de vir para a igreja, toma um banhozinho, passa um creminho, passa um perfuminho, passa uma chapinha, né? Coloca a melhor roupa, se prepara fisicamente para chegar na igreja, né? E ser bem visto. Então, tira um espaço e antes de vir para a igreja, começa a pensar assim: Senhor, o que está aqui dentro de mim? Tremendo. O que está aqui dentro de mim, Senhor, que vai ocupar o espaço da palavra?